cada um de nós está convidado a carregar o manto do legado de Isaías. A profundidade de seu compromisso e a profundidade do seu sacrifício impõem uma questão: o que estamos dispostos a enfrentar em nome da fé e da verdade? Sua história é o nosso espelho, refletindo não apenas um antigo profeta, mas também a face da humanidade em sua eterna luta para discernir e atender ao chamado de algo maior que si mesmo. A lembrança da morte de Isaías não deve ser um emblema de morbidez, mas, em vez disso, deve servir como um portal através do qual se vislumbra a eternidade, convidando-nos a uma jornada para além das restrições do nosso ser mortal. O relato desse profeta hebraico é um convite, ecoando no tempo, pedindo que cada um de nós viva com um propósito tão ardente e genuíno quanto as chamas que consumiram sua vida terrena, mas nunca sua essência eterna. Portanto, que a narrativa de Isaías continue, alimentando as almas e fortificando os espíritos de todos aqueles que, na trilha labiríntica da fé, se deparam com a adversidade e buscam na sua herança sagrada o alento para persistir, a inspiração para mudar e a coragem para, se necessário, enfrentar o serrão que ameaça dividi-los, mantendo-se, apesar de tudo, inteiros e focados na imutável e sublime verdade divina. A saga do profeta Isaías não finda com sua morte vil, ao contrário, ela ascende, como a fênix das cinzas, renovada e ardendo com fervor espiritual amplificado. A história de Isaías abraça a mortalidade e a transpõe, ofertando lenha para o fogo da reflexão e do crescimento espiritual. Cada geração, ao olhar para trás e contemplar a vida e o sacrifício deste homem de Deus, encontra nas cinzas uma faísca que pode inflamar a própria paixão deles pela justiça. A figura bíblica de Isaías, mesmo no silêncio do seu infortúnio, grava na consciência da humanidade a noção de que existem valores pelos quais vale a pena sofrer, se necessário for, até morrer. O seu testemunho fala ao coração daqueles que enfrentam o medo com coragem, a opressão com resistência, o desespero com esperança e a morte com a promessa de vida eterna. A cada recitação do seu martírio e de sua vida de devoção, reforça-se a ideia de que a verdadeira voz de um profeta nunca pode ser silenciada. Ainda que forças mortais atuem para abafar o seu clamor, a mensagem permanece, ressoando com maior intensidade para além da brutalidade que tentou detê-la. A história de Isaías, portanto, é um cântico de resiliência, uma ode à visão de que o propósito divino manifesta-se com poder, mesmo diante das ações mais abomináveis do ser humano. E, assim, a história da dor e do final terrível de Isaías continua a inspirar. Continua a chamar a humanidade a uma avaliação constante da própria vida, a uma ação corajosa contra a iniquidade e a uma busca incansável pela verdade. Isaías vive na dualidade de ser um exemplo do pior que o mundo pode oferecer e do melhor da resiliência e determinação humanas na face da adversidade. Assim, a morte de Isaías conclui apenas um capítulo de uma longa narrativa humana da qual todos fazemos parte. Um capítulo que nos ensina sobre o custo da verdade, a força da convicção e a eterna natureza do espírito que persiste mesmo quando o corpo sucumbe. É uma lição escrita não apenas em páginas desgastadas, mas nas vidas daqueles que escolhem levar adiante o chamado do profeta para viver uma vida pautada pela compaixão, justiça e a inabalável fé em algo maior que os horrores deste mundo. A lição deixada pelo profeta Isaías é uma memória gravada a ferro e fogo no coração daqueles que buscam entender a profundidade da fé. Na sua morte, como na sua vida, Isaías era um vaso da verdade divina, um farol na obscuridade da transgressão humana. Assim sendo, enquanto seu fim físico foi marcado por uma violência inegável, seu espírito, as suas palavras, a sua missão, transcenderam a atrocidade do serrão. Honramos a memória de Isaías não tanto no lamento de sua morte, mas na celebração de sua vida e da sua inflexível mensagem de esperança. Até o último suspiro, Isaías manteve-se firme na sua convicção, afirmando até mesmo diante dos instrumentos de sua execução que a justiça de Deus jamais poderia ser quebrada pelo mero capricho de um rei ou a lâmina de um serrão. Ao refletir sobre o legado de Isaías, é fundamental reconhecer que a sombra do martírio é também iluminada pela luz da ressurreição. A história da fé que Isaías ajudou a modelar é repleta de morte e renascimento, onde cada fim precede um novo começo, e cada ato de destruição é contraposto pela promessa de restauração. Manassés pode ter tentado erradicar a presença de Isaías no mundo com o seu ato violento,
mas inadvertidamente ele expandiu o alcance do profeta, espalhando o impacto das suas profecias em cada canto do reino e, eventualmente, do mundo. Isaías se tornou sinônimo de fé até o fim, de compromisso com a verdade, e essa verdade permanece tão penetrante quanto as palavras que o profeta outrora proclamara. A narrativa da morte de Isaías, embora não encontrada na Bíblia Sagrada em si, permanece uma poderosa lembrança da capacidade humana de resistência e da insistência divina em justiça, ecoando a promessa de redenção que sustenta a fé até o final dos tempos. A execução, um ato de brutalidade que emanou das ordens de um rei temeroso das verdades cortantes de Isaías, foi marcada por uma violência tanto física quanto simbólica. Segundo narram os textos apócrifos, Isaías foi cerrado ao meio, um ato hediondo que pretendia silenciar a voz da profecia e também da dissidência. A crueldade não conseguiu, contudo, extinguir o legado de Isaías. Os pedaços do seu corpo podem ter caído ao chão, mas suas palavras voaram mais alto, como sementes levadas pelo vento, plantando-se em corações dispostos a ouvir e ecoando na eternidade. A morte do profeta tornou-se um emblema de fé inabalável diante da perseguição e da maldade humana. O ato violento de um rei desesperado não somente confirmou as advertências e a veracidade do profeta, mas também perpetuou a memória de Isaías muito além de sua existência mortal. O sangue derramado no solo de Judá seria uma lembrança perene da aliança rompida por Manassés, e o grito de justiça que surgiria de cada gota se fundiria ao clamor dos mártires através das eras. Na história da fé, esses momentos definidores, mesmo aqueles que evocam imagens de horror e tristeza, são paradoxalmente também fontes de inspiração. A morte de Isaías transcende o fim mortal, ela se converte em um convite solene para que cada ouvinte das suas profecias viva com a mesma coragem e firmeza diante das adversidades. Isaías, o profeta cuja voz ecoou pelos corredores do tempo com mensagens de advertência e consolação, encontrou seu destino não nas asas dos anjos, como muitos dos seus contemporâneos teriam imaginado, mas nas mãos frias e implacáveis da perseguição. O relato da sua morte não emerge diretamente das páginas sagradas que testemunham suas profecias, mas sim por meio de tradições e escritos apócrifos que sobreviveram ao teste do tempo. Segundo esses escritos, que expandem a narrativa das Escrituras sem a autoridade canônica, Isaías encontrou seu martírio sob o reinado do rei Manassés. Este rei, cuja infâmia ainda ressoa como sinos fúnebres de aviso, reinou em Judá com uma crueldade que desafiou até mesmo as advertências mais severas do próprio profeta. A hostilidade entre o profeta e o monarca se agravou gradativamente. Isaías, cuja missão era ser a boca de Deus, pronunciava juízo contra a idolatria exacerbada e as práticas abomináveis que Manassés não só tolerava como promovia. Ordens para sua captura foram emitidas, e o profeta, como um cordeiro perante os lobos, foi finalmente apreendido e condenado à morte. E ao adentrarmos na reverência das últimas palavras sobre Isaías, somos transportados para um momento de reflexão profunda, um instante em que os ensinamentos do passado resplandecem sobre o agora e iluminam o caminho para o futuro. É nesse espírito de descoberta contínua e de busca por um entendimento mais profundo que o canal Chama Bíblica acende a tocha da sabedoria e do conhecimento, oferecendo a você um banquete de histórias, lições e reflexões que são faróis na jornada da fé. Se os ecos da vida de Isaías encontraram ressonância em seu coração, se você é movido por histórias de coragem, fé e perseverança, então convido você a se unir a uma comunidade que compartilha esses anseios. Inscreva-se no Chama Bíblica e faça parte de uma rede de almas em busca de inspiração, orientação e conexão com as verdades eternas que moldam nosso ser. Não deixe para depois. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações, e assegure seu lugar na primeira fila para uma exploração iluminada das escrituras e tradições que têm modelado corações e mentes através dos milênios. No Chama Bíblica, cada vídeo é uma chama que se acende para dissipar as trevas da ignorância, cada ensinamento é um convite para adentrar mais fundo na floresta do entendimento espiritual. Lembre-se, sua caminhada pelo vasto e rico mundo bíblico começa, continua e se aprofunda aqui. Junte-se a nós hoje no Chama Bíblica e seja parte de uma comunidade onde cada faísca de conhecimento tem o poder de iniciar um incêndio de transformação pessoal e coletiva.
Aqui, celebramos e sustentamos a chama da curiosidade e do estudo comprometido, esperando, com grande antecipação, pela participação luminosa de Sua presença em nosso crescente círculo de aprendizado e de fé. Deus abençoe.